cheio de júbilo, e chegando da sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Louvado seja Deus. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Santo do Senhor. Eu acredito que muitos de nós já ouvimos falar de algumas parábolas em que o nosso Jesus pregava, e alguns discípulos não conseguiam entender algumas parábolas das 40 parábolas que Jesus já falou. Se você pesquisar, Jesus fala de cerca de 40 parábolas para os discípulos, e as parábolas que os discípulos não entendiam, ele chegava até o mestre e perguntava: mestre, nós não entendemos essa parábola. Mas certa vez Jesus vai dizer a um dos discípulos uma parábola que eles não conseguiam compreender, e Jesus vai dizer algo: por que o Senhor prega em parábolas, Jesus? Perguntaram para ele, e Jesus respondeu de uma forma, de uma sabedoria sobrenatural, porque ele era Deus em carne. Ele vai dizer: eu falo em parábolas para que não todos compreendam acerca do reino dos céus, porque alguns entenderão o que o Espírito Santo está dizendo. E Jesus pregava em parábolas. Se você pesquisar o que é parábola, o que é pregação em parábolas, você vai entender algo, que são narrativas onde é contada uma história, e dentro dessa história ela traz consigo ensinamentos, ela traz consigo doutrinas. É uma forma de Jesus pegar aquilo que é de rotina do nosso dia a dia. É uma forma mais simples de Jesus pegar o que acontece em nosso meio e trazer uma história para a fácil compreensão de todos. Mas nem todos compreendiam o que Jesus falava. Se hoje nós não entendemos o que o pregador fala, imagina Jesus naquele tempo. Ele não era compreendido. O Filho de Deus, o Filho do homem, estava presente, e as pessoas não compreendiam o que Jesus falava. Mas 3 parábolas, Jesus vai contar algumas histórias, e dentro dessas 3 histórias, preste muita atenção nos detalhes que eu vou dizer, para que você não se perca durante a mensagem. Dentro das 3 histórias vai ter 4 acontecimentos. Quantos acontecimentos que eu falei? 4 acontecimentos. Primeiro acontecimento vai ter uma perda. Qual o primeiro? Uma perda. O segundo, uma busca. Diga busca. O terceiro, reencontro. Diga reencontro. E o quarto, uma festa. Diga uma festa. Então, dessas 3 parábolas que Jesus vai contar, todas as 3 parábolas vai ter o mesmo significado, só com histórias e narrativas diferentes. Eu não sei você, mas o Espírito Santo, ele está aqui entre nós nessa noite. E a primeira história que Jesus vai contar, ele fala acerca de uma ovelha. O que é a ovelha? A ovelha representa quem dentro dessa história? Representa quem? Quem lê Bíblia? Nós. E Jesus, em um certo momento, ele vai, metaforicamente, vai dizer que ele é uma porta. E logo após ele falando que é uma porta, ele vai dizer que ele é um bom pastor, que o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Por que Jesus vai dizer que ele é um bom pastor? Se ele fala que era um bom pastor, porque antes dele veio pastores que eram maus. Mais ou menos mais de 1000 pastores vieram antes de Jesus. E esses 1000 pastores, mais ou menos, eram pastores que arrancavam a lã das ovelhas, que pegavam o que era bom dos membros daquele tempo, as ofertas, os dízimos, e não repartiam, e não usavam no templo, e não faziam o que era certo diante dos olhos do Senhor. E quando Jesus se apresenta ao povo de Israel, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. O que Jesus coloca nesse contexto? O bom pastor é aquele que zela, é aquele que cuida, aquele que se preocupa com a ovelha, aquele que ama, aquele que ora, aquele que intercede por ela, aquele que mostra o caminho quando a ovelha está no caminho errado. Porque a ovelha, meu irmão, tem hora que ela é inocente,
E de certa forma, a primeira parábola que Jesus vai contar é a ovelha perdida. Eu não sei o porquê, mas no momento da caminhada, essa ovelha se perde do aprisco. Primeira coisa, essa ovelha se perdeu. Às vezes, tem pessoas lá fora que não conhecem a palavra, não conhecem o Evangelho que nós conhecemos, não conhecem o Jesus que nós conhecemos. É uma ovelha perdida. A primeira ovelha, ela não está na igreja, ela está lá fora, no mundo lá fora. E eu quero, irmão, para perto do microfone do senhor. Você vai me ajudar aqui. Eu quero que você entenda algo. A ovelha, a primeira parábola. Primeira coisa que eu falei que nas 4 histórias vão ter uma perda. Quem está perdido? A ovelha. Quem está perdido? A ovelha. A ovelha está perdida. Só que o bom pastor, o que o bom pastor faz? No texto que nós lemos, ele larga as 99 e vai atrás de uma ovelha que está perdida. Porque o bom pastor, ele tem discernimento. O bom pastor está dentro da igreja e tem uma ovelha que está lá fora, que não conhece a palavra. As 99, o texto vai dizer que eram justas, que conheciam a palavra, que conheciam o que Jesus estava falando, mas uma não compreendia. E o bom pastor, como ele é, ele vai atrás da ovelha perdida. E quando a ovelha está perdida, tem uma busca. Sim ou não? Tem uma busca. Algo se perdeu, mas o bom pastor vai atrás da ovelha. Estamos aqui no segundo tópico, a busca. E às vezes essa busca ela demora, porque tem pessoas que você vai pregar o evangelho e não vai compreender a palavra. Tem pessoas que estão do seu lado, um primo, um irmão, uma irmã, que você está tentando evangelizar. Quem que está tentando evangelizar um parente aqui, que não está entendendo? Você vai falar, meu irmão, vamos para a igreja, o caminho é o Senhor Jesus, e ela não consegue compreender, ela não consegue ter essa visão, sim ou não? Ela está perdida. E quem está perdido não consegue se achar. Precisa de uma direção, precisa de uma orientação, precisa de um pastor. Porque aquele que está perdido, ele não consegue se achar, meu irmão. Ele precisa de alguém, ele precisa de uma intercessão, ele precisa de Jesus na vida dessa pessoa. Quero que você leia Lucas 15, verso de número 4. Pode levar. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? Pode ler o versículo de número 6. E vai para casa. Ao chegar, reúne-se seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Preste atenção. A ovelha está perdida. O bom pastor vai atrás dessa ovelha. Só que algo acontece aqui. No texto que ele leu, o versículo número 6, ele vai convocar os amigos, os vizinhos, os parentes. A ovelha que está perdida, quando o bom pastor chega, a ovelha não sabe que ele é o bom pastor. A ovelha vai falar assim: esse pastor ele vai me disciplinar, ele vai me doutrinar, ele vai pegar a vara, ele vai pegar o cajado. Porque o pastor ele anda com o quê? Qual a ferramenta que o pastor tem? A vara e o cajado. A ovelha, quando ela está perdida, ela vai falar assim: se esse pastor me encontrar, ele vai usar a vara, ele vai usar o cajado, ele vai ser como todos os pastores que passaram aqui nessa igreja. Ele vai ser como os 1000 pastores maus que vinham, tiravam a lã das ovelhas. Ele vai me disciplinar, ele vai me doutrinar, ele vai falar coisas que eu não quero ouvir. Porque a ovelha, meu irmão, quando ela está perdida, ela não quer ouvir ninguém. Ela não quer compreender que ela está fazendo errado. E Jesus, quando vai atrás da ovelha perdida, o pastor vai atrás da ovelha perdida, ela espera já a vara e o cajado. Mas o texto que nós lemos, leia o versículo 5 para a igreja entender. Lê o 5. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. A ovelha esperava a vara mas o pastor, quando ele chega, ele pega a ovelha e faz o que com ela? Coloca ela onde? Nos ombros.
porque o pastor tem cuidado daquela ovelha, ele tem paciência para ensinar, ele tem amor para dar, porque o amor de Deus excede todo entendimento. O homem, a humanidade não consegue entender ou compreender o amor de Deus. A humanidade espera que está perdida, mas Jesus não vai julgar as pessoas. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque quando nós julgamos, nós vamos cavar com o cajado. Mas quando nós damos amor, nós colocamos a ovelha no ombro, colocamos a ovelha no colo. Louvado seja o nome do Senhor. As 99 eram justas, o texto vai dizer no versículo de número 6. E Jesus, quando ele vem para Israel. As 99 significa Israel dentro desse contexto. E Jesus é o bom pastor que dá vida pela ovelha. Só que Israel entende. Israel não precisa, para eles não precisam de arrependimento. Israel já pensa: eu conheço tudo, eu já sei. Eu conheço o amor do Pai, mas não conheço o amor do Filho. Não entende que o Filho foi lá para dar vida para o povo de Deus. E o povo de Deus faz o quê? O rejeita. Jesus é rejeitado dentro dessa história. E quando o bom pastor é rejeitado, Jesus começa a caminhar por outros caminhos. E lá nesse caminho Jesus encontra uma Raabe, ele encontra uma Ruth, ele começa a andar e encontra uma mulher samaritana pedindo sede, eu tenho sede. E quando no meio do caminho ele encontra um cego de Jericó. E quando ele está andando mais um pouquinho, ele vê um homem com uma cama, e esse homem está ali há muito tempo parado, e esse homem não consegue cura, não consegue libertação, não consegue milagre. E quando Jesus está andando mais um pouquinho, ele vê uma mulher correndo atrás dele, tocando, tentando tocar na sua orla, porque ela pensava: se eu tocar na orla, eu serei curada. A mulher do fluxo de sangue. E quando Jesus estava andando, ele me encontrou, ele te encontrou. Estávamos perdidos, não tínhamos salvação. Paulo vai dizer: éramos inimigos de Deus, destituídos estávamos da glória de Deus, mas a graça do Senhor nos alcançou. Mas a glória de Deus nos alcançou. Encontraram um gentio. Os gentios não são judeus. Quem é gentil aqui nessa noite? Quem é aquele que o bom pastor te encontrou hoje, nessa noite? O bom pastor te encontrou. Você estava perdido, meu irmão, mas alguém pregou a palavra para você, alguém falou de Jesus para você. O bom pastor te chegou, não julgou você, não julgou pela sua aparência, não julgou você pelo vício, pela bebida que você estava bebendo. Não veio com vara, não veio com cajado, mas veio com amor, te pegou no colo e cuidou de você. Louvado seja Deus. E aqui é um reencontro. O bom pastor acha a ovelha perdida. E todo encontro que nós lemos dentro das parábolas vai ter o choque da graça. Porque quando há um reencontro, quando nós temos um reencontro com Jesus, há um arrependimento, há um choque da graça. E diante disso, faltou só mais uma coisa para finalizarmos aqui a ovelha perdida. Faltou a festa. Teve a perda, teve a busca, teve o reencontro e faltou a festa. O Pai tem uma cidade santa preparada para aqueles que forem fiéis a Ele. Há uma festa nos esperando para aqueles que permanecerem até o fim. Esse será salvo, diz a palavra do Senhor. Há uma festa nos esperando na eternidade. Há uma festa nos esperando, e o dono da festa é o nosso Pai, que não nos julgou, mas tem amor para nos dar nessa noite. Finalizando aqui a parte da ovelha perdida, vamos entrar dentro da história da dracma perdida. E a dracma, diferente da ovelha que se perde de uma forma inocente, a dracma está perdida dentro de casa. Vamos ler aqui o versículo de número 8. Pode estar lendo? Jesus faz uma comparação à parábola da ovelha perdida. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas,
não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. A mulher, tendo 10 dracmas, perde uma dracma, não acende a candeia. Vamos entender algo aqui nessa noite. A dracma se perde fora, dentro de casa. Há uma perda aqui, sim ou não? Uma dracma se perde. E a dona da dracma tenta encontrá-la. Então há dentro desse contexto uma busca. Há uma busca aqui. Só que eu quero que você entenda algo. A dracma, no Oriente, naquele tempo, não tinha valor algum. Essa dracma simboliza eu e simboliza você. Não tínhamos valor algum. A dracma, a imagem que está naquela dracma, é um sentimento de alguém que perdeu. E a dracma, quando ela se perde do dono, o dono vai fazer o que para encontrar essa dracma? No Oriente, naquele tempo, as casas eram escuras. E o que precisa para você encontrar algo que é escuro e está perdido? Precisa do quê? O que precisa? De luz, lamparina. Escute algo aqui. Isso vai fazer você viajar nessa noite. A dracma se perde dentro da casa. Tem pessoas que estão dentro da casa, mas está perdida. Os louvores não tocam mais aquela pessoa. As revelações não falam mais com ela. As orações não te tocam mais. O que você precisa para ser tocado nessa noite? Para ser encontrado nessa noite? Você precisa da luz. E a luz é Jesus Cristo. A luz é a palavra do Senhor. A dracma está perdida. A moeda não tem mais valor. Ela não tem mais sentimento por Deus mais. Digo aquela pessoa que está na igreja, mas não abre a boca para dar uma glória. A pessoa está dentro da casa do Pai. Está no melhor lugar. Está onde muitas pessoas queriam estar, mas não pode. E não consegue valorizar a casa do Senhor. Não valoriza os louvores. Conhece o culto. Conhece até os louvores. Sabe de cor salteado. Sabe o momento da oferta. Sabe os princípios da Bíblia. Mas não conhece o dono da casa. A dracma está perdida dentro de casa. Só que a dracma, ela precisa encontrar a luz. E a luz, meu irmão, aonde eu encontro ela? Para ter luz naquele tempo, não era um interruptor. Naquele tempo, para ter luz, precisava do quê? De um candeeiro. E para ter a candeeira, para ter a luz acesa, o que precisa para manter a luz acesa? O que precisa? E o azeite simboliza o quê? A presença do Espírito Santo de Deus. Não adianta você estar na casa do Pai se você não ter a presença do Espírito Santo com você. Você pode até sentir ele no culto, mas quando você vai embora, você não sente mais a unção dele. E o azeite naquele tempo lá no Oriente era caríssimo. Sabe o que eu entendo com isso? Foi pago um alto preço para que o Espírito Santo estivesse aqui na terra. Foi pago alto preço, e esse preço foi pago lá na cruz do Calvário. Jesus vai dizer: importa que eu vou, para que desça o Consolador, para que Ele te ajude, para que Ele esteja com você no momento de dificuldade, para que Ele te dê a força, para que Ele te oriente e que Ele te leve a Deus Pai Todo-Poderoso. Você precisa da unção, do azeite, do Espírito Santo. Sem azeite você não encontra a luz. Sem a luz você não encontra o Pai. O azeite é o Espírito Santo, e o Espírito Santo te leva a Cristo, e Cristo te leva ao Pai. O azeite mantém a luz acesa. Não tínhamos valor algum, mas a morte da cruz do Calvário fizemos que tínhamos valor nessa noite. E por que, pastor? Eu quero que você pergunte para o seu lado. Se você não tem valor, por que a dona da dracma te procura hoje? Pergunta aí para essa pessoa que está do seu lado.
Por que a dona da dracma está procurando você, se ela sendo que ela sabe que a dracma não tem valor algum? Sabe por quê? Porque há um sentimento naquela dracma, no dono que perdeu. Há um sentimento ali, há um amor por aquela moeda que foi perdida. E moeda significa preço. Foi pago um alto preço por você estar aqui nessa noite. Um alto preço foi pago para que você esteja aqui neste culto nessa noite. Porque era para você já estar nem aqui mais. Era para você estar até morto, mas você ainda está vivo. Se pergunte para você mesmo: por que eu estou vivo até hoje? Alguma coisa Deus tem para você nessa terra, meu irmão. Senão, se você já tinha ido há muito tempo. Leia lá o versículo número 9. Leu 9. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Lê mais uma vez. Acho que o povo não entendeu. Lê mais uma vez. E quando encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Louvado seja Deus. Aqui há uma perda. A moeda se perde. Depois tem uma busca. O dono da dracma, a dona da dracma vai atrás e começa a investir nessa dracma. Investe azeite para que tenha luz e começa a procurar nos arredores da casa. Preste atenção nisso. Eu falei que há um sentimento nessa moeda que se perdeu, sim ou não? Dentro dessa moeda tem uma imagem. Preste atenção. Quando Jesus ele vai pescar, ele chama Pedro: Pedro, pesca o peixe. Pedro vai lá, pesca o peixe. Quando Pedro pesca o peixe, é feita uma pergunta para Pedro: Pedro, o que tem na moeda? Pergunta para o irmão que está do seu lado: o que tem na moeda? Fala mais alto: o que tem na moeda? O que Pedro responde? O que tinha dentro daquela moeda? Qual era a imagem que tinha naquela moeda? A imagem de quem? Imagem, fala mais alto. A imagem de? E quando a imagem de César estava lá, o que Jesus fala para Pedro? Fala no microfone lá. Dai a César o que é de César. Dai o quê? A César o que é de César. Dai de César o que é de César. Dentro da imagem, dentro da dracma tem uma imagem. E Gênesis vai dizer: você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Quando aquela mulher perde a dracma, ela perde a conexão que ela tinha. Quando Deus perde você, você se perdeu. Você se perdeu da presença do Senhor em algum momento da tua vida. E você precisa de luz. Você precisa de um reencontro com Deus nessa noite. O dono da dracma está procurando você nessa noite. Ele vai te achar com a luz da palavra nessa noite. A palavra de Deus pregada é Deus falando com a igreja. A palavra de Deus pregada é Deus bradando no deserto. E sabe o que Deus está bradando para você nessa noite? Arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque ainda dá tempo. Tem salvação para a tua vida ainda hoje. Ainda dá tempo de você aceitar Jesus. A dracma se perde. A dona da dracma está procurando. E quando ela encontra, o que tem? No versículo número 9, estamos partindo já para o reencontro e finalizando com a festa. O que tem? Verso número 9, pode ler para a igreja. E quando encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Lê o versículo número 10. Lê o 10. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu sempre, quando eu era criança, eu escutava alguma coisa: os anjos fazem festa no céu quando o pecador se arrepende. Mas a gente vai pegando idade, vai entendendo a palavra, vai lendo, vai compreendendo os mistérios de Deus. E eu fui ver que os anjos não fazem festa. Lê o texto de novo: os anjos fazem festa? Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus.
Peraí, há o quê? Alegria na presença dos anjos de Deus. Mas não há os anjos que fazem festa. Não. Há o quê? Alegria. Se alegra. Só há uma coisa que faz o céu se alegrar: Arrependimento. o arrependimento de um pecador quando ele se reencontra novamente com o Pai. Há festa, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E quem é o dono da festa? Quem prepara a festa? Quem prepara é Deus. Os anjos só se alegram, mas quem é o dono da festa? Quem organizou a festa é Deus. É Deus dizendo para mim e para você: tem uma festa preparada para você. Há uma festa preparada para aquele que se arrepende e está na minha presença novamente. Os anjos se alegram, porque tem uma festa preparada para você nessa noite. Alegria no céu, e Deus prepara essa festa para nós. Então aqui tivemos uma perda, tivemos uma busca, tivemos um reencontro, e tivemos uma festa. Aí Jesus vai contar a terceira história, a terceira parábola. Aqui não é mais uma ovelha perdida, aqui não é mais uma dracma perdida. Aqui Jesus vai entrar numa história onde um pai tem 2 filhos, e um dos filhos perde a sua herança. Aqui, meu irmão, já é alguém que está dentro da casa do Pai e decide sair da presença do Senhor. No Oriente, naquele tempo em que Jesus traz essa narrativa, quando o filho pede a herança do pai, o pai estando vivo, é o filho dizendo para o pai: Pai, eu prefiro o Senhor morto do que eu vê-lo novamente. E ele foi longe demais. É alguém que vai sair de uma igreja, do ministério, e vai dizer: nunca mais eu piso o pé aqui novamente, nunca mais eu adentro a essas portas, nunca mais eu vejo o Senhor novamente, nunca mais eu vejo essa igreja de novo, nunca mais eu quero estar aqui novamente. É alguém que o mundo lá fora atrai mais do que a presença do Pai. É uma história um pouco polêmica, mas uma história que nos ensina muito. Parábolas são histórias de revelação, histórias e contexto no nosso dia a dia, onde iremos enfrentar muitas coisas, e dentro dessa história, Jesus sempre vai trazer algum ensinamento, alguma doutrina, de forma de revelação ali naquele contexto. Não é todos que compreendiam as parábolas, mas só aqueles que estavam ligados no que Jesus ensinava e conseguiam entender a conexão e o que Jesus estava ensinando naquele momento. Preste atenção. É um filho que está dentro da casa do pai, tem regalias, tem tudo, mas algo lá fora o atrai mais, e esse filho vai. Você já escutou várias pregações acerca do filho pródigo, mas eu quero trazer algo para você nessa noite, dentro desse contexto. Lê para nós o versículo número 11, Lucas 15, não vou sair do tema. O texto continua e Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Ele fez o que? Repartiu suas propriedades entre os 2 filhos. Escute, a primeira história é uma ovelha perdida, senhor. O bom pastor, ele vai atrás da ovelha. Segunda história, a dracma está perdida. A dona da casa vai atrás da dracma, senhor. Agora, dentro da história que nós lemos, o pai vai atrás do filho. É porque o pai é ruim? É mau? Por que o pai não vai atrás do filho? Já se perguntou? Alguém que já leu essa história perguntou por que o pai não vai atrás do filho? Já se perguntou por que às vezes você não escuta mais a voz do pai? Sabe por quê? Quem quer saber, pergunte por quê? Porque todo pródigo sabe o caminho de volta. Todo pródigo sabe o caminho de volta. Porque o pródigo
conhece a palavra. O pródigo é aquele que conhece quem é o Pai, mas ele decide por decisão própria sair da presença do Pai. Todo pródigo conhece o caminho de volta. O Pai não vai atrás, independente da parábola que nós lemos e entendemos. O bom pastor vai atrás da ovelha, porque a ovelha se perde de uma forma inocente. A segunda parábola, a dona da casa perde a dracma, mas vai atrás dessa dracma. Mas na terceira história que nós estamos lendo, Jesus não vai atrás, o Pai não vai atrás do Filho. E eu quero te ensinar algo aqui nessa noite. O Filho, ele vai parar onde? Quando ele se perde, aonde ele para? Lembra da história? Quem que lembra de ter lido Lucas 15? Aonde ele vai chegar? Aonde? Bares, prostituições. Mas aonde ele está ali trabalhando? Aonde ele se depara? Qual é o animal que ele está ali de frente com ele? Os porcos. Escute isso nessa noite. Todo pródigo que não tem consigo arrependimento, o Pai tem lama e tem fome. São recursos que Deus vai usar para tentar chamar a sua atenção. Todo pródigo que se perde, Deus tem fome e Deus tem lama para a tua vida. Pensa 2, 3, 4 vezes antes de você sair da casa do Pai. Porque o que te espera lá fora é fome e lama. Sabe o que é lama? Pecado. Sabe o que é lama? O que é lama? Pecado. Lama é pecado. Lama é destruição. Lama é coisa suja. E Deus, ele habita no meio de nós na limpeza, na purificação, na santidade. E o pecado é tudo aquilo que é contrário às coisas de Deus. Leia aí, vai para nós, versículo número 15. Leu 15. Por isso fui empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Lê o versículo de número 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Eu acredito que aquele pródigo começou a entender o processo que ele estava vivendo. O pródigo pensava: dentro da igreja tem hinos, tem louvores. Dentro da igreja tem palavra, tem salvação, tem cura, tem arrependimento. E eu estou aqui e ninguém me dá nada. O que nos espera lá fora é um mundo perdido. O que nos espera lá fora é festa, coisa boa que alimenta a carne, mas logo se passa, logo se perde. Mas as coisas de Deus é sobrenaturais. As coisas do mundo passam, mas as coisas de Deus não vão de passar. As coisas de Deus são eternas e ficarão gravadas para a eternidade. Aquele pródigo começa a passar necessidade, porque o que Deus traz, algo para chamar a atenção de nós nessa noite. Tem fome e lama lá fora. Aqui na casa do Pai tem alimento para saciar a tua fome, e tem purificação para te limpar do pecado nessa noite. Deus tem pão para essa casa nessa noite. Deus tem alimento espiritual, maná do céu para a tua vida hoje. Escute isso. Versículo número 18. Ele vai dizer, lê para nós o versículo número 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Escuta. Levantar-me-ei. Se ele se levanta, ele está caído, sim ou não? Porque o pecado nos derruba, o pecado nos deixa para baixo. Aquele que está pecando, ele olha para o chão, ele olha para cima, ele olha para baixo. Levantar-me-ei
e hoje ainda irei para a casa de meu pai. Pequei contra o céu e perante a ti. Aqui o filho pródigo se levanta com outra perspectiva de vida, com outro pensamento. Quem faz esse pródigo se levantar? Alguém fez ele se levantar, alguém fez ele se lembrar, porque é diarista, recebe por dia, mas ele vai dizer: na casa de meu pai, até os trabalhadores têm pão, sacia a fome. Quero dizer algo para os obreiros da igreja da casa do Senhor. Dentro dessa história tem personagens aqui. Os trabalhadores da casa do pai são os obreiros, aqueles que trabalham, aqueles que zelam. Os obreiros que aqui estão, já viu muito pródigo saindo? Levanta a mão. Muito pródigo saindo, que conhece a palavra e decide ir lá fora, decide fazer uma viagem. Às vezes essa viagem dá tempo de voltar, mas já viu muito pródigo voltando? Por que os trabalhadores não saem também? Por que os trabalhadores não saem da casa do pai? Não foi buscar emprego em outro lugar? Alguém sabe por que os trabalhadores não fizeram isso? A resposta está dentro da palavra que eu acabei de ler. O que nós lemos aqui? Até os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. A casa do pai tem alimento para você nessa noite. Os trabalhadores que trabalham na casa do Senhor não passam fome, mas têm a palavra da vida eterna. O trabalhador não para de trabalhar na casa do pai porque sabe que na casa do pai vai ter sustentabilidade para a tua fome. Deus sacia a tua fome nessa noite. Trabalhador, escuta a palavra, conhece o culto, conhece o dono da casa, conhece o dono do lugar e conhece o pão que ele tem para trazer. Por isso que ele não sabe. Mas o filho é filho, e o pai não quer diarista na casa. O pai não quer freelance na casa, porque aquele que quer freelance, aquele que trabalha por diária, ele trabalha, recebe e logo vai embora, pega a bênção e vai embora. Mas o filho não. O filho tem lugar na casa, o filho tem quarto, o filho tem colo do pai, o filho tem beijos e abraços do pai. Deus não quer diarista, Deus quer filhos para que tenha lugar na casa do pai. E o filho se perde, mas ele se levanta. E eu comecei a entender: os trabalhadores são os obreiros. Quem faz aquele jovem se levantar? Quem gera naquele jovem arrependimento? Tem outro personagem aqui. Existe um personagem que só ele faz o ser humano se arrepender. Quem é? Quem é esse? Quem é esse que faz o ser humano se arrepender? Fale lá. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Levantar-me-ei. O Espírito Santo lembra: na casa do teu pai os trabalhadores não passam fome. Volta do pai. Lá tu vai ter pão para saciar a tua fome. Lá tu vai sair da lama. Lá tu vai sair da sujeira. O Espírito Santo é aquele que faz aquele jovem se levantar. E quem é Deus na história? Fala aí. O pai. Mas está faltando alguém. Falamos do Espírito Santo, falamos do Pai. Quem está faltando na história? Cristo. E aonde está Jesus nessa história? Tenta achar Jesus aí. Enquanto você vai achando, vamos ler aqui o versículo 19. Lê o 19. Enquanto os irmãos vão pensando quem é Jesus na história, vou deixar para o final. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Trate como um empregado. O filho pensou: não sou digno de ser chamado de novo como filho. Quando eu chegar na casa de meu pai, eu vou pedir lugar para trabalhar. O inimigo ele sempre traz. Não volta não. Todo mundo vai falar: tá vendo por que você saiu? Tá vendo? Vou te humilhar. Ninguém vai querer você naquele lugar. Você não é bem-vindo lá. É assim, não é que o diabo fala. Mas o filho, ele foi insistente. Ele falou assim: eu vou para a casa de meu pai,
mas eu serei como um dos trabalhadores. Eu não serei mais filho, eu vou perder o posto, mas pelo menos fome eu não vou ter mais. Pelo menos pão eu vou ter, pelo menos um pouquinho eu vou ter, pelo menos eu vou olhar para o meu pai, eu vou vê-lo de longe, mas meu pai não vai me aceitar como filho, porque eu perdi tudo que meu pai me deu eu gastei. Meu pai não vai me perdoar. É assim que nós não pensamos? O pecado que eu fiz é grande demais, Jesus não vai me aceitar de novo, o pai não vai me receber de novo, porque tudo aquilo que eu conhecia eu fiz tudo errado. Mas o pai, ele não vai julgar o filho. Dentro da história, o pai não vai atrás do filho, mas tem alguém perdido, tem uma perda aqui, sim ou não? O filho é a perda. O filho, eu entendo que o filho é o pecador dentro dessa história. O filho é aquele que é o pecador. Dentro da história que nós estamos falando, o filho é o pecador. Mas o filho se perdeu. E quando o filho se perde, há uma busca. O pai está esperando o filho no mesmo lugar, mas o filho não sabe. Há uma busca aqui, mas também estamos chegando no reencontro. Não é isso? Uma perda, uma busca, um reencontro e o que mais no final? A festa. Mas aqui nós não chegamos ainda nas últimas duas etapas. Estamos na busca, estamos caminhando para o reencontro. E todo reencontro tem um choque da graça. Escute isso nessa noite. Só volta aquele que a graça habilite a voltar. Grave isso nessa noite. Só volta aquele que a graça vai habilitá-lo a voltar. Primeiro, para você reconhecer que você tem que voltar, você tem que ter o choque da graça. A graça tem que te encontrar e você saber que alguém morreu por você para que você tenha vida eterna. Você tem que compreender isso, e isso vai gerar em você arrependimento. E o arrependimento vai quebrar o orgulho e vai quebrar a soberba. Porque o mais difícil que tem é aquele que se perde voltar de novamente. Por quê? Porque há a soberba e a vaidade dentro dele. Para quebrar a soberba e quebrar a vaidade é só arrependimento que pode trazer isso para você. Aí ele tem um choque na graça. Ele pensa: voltarei e serei como os trabalhadores de meu pai. E o versículo número 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Escute, isso aqui é interessante. O pai corre para o filho. Correu? Correu. No Oriente o pai não corre. No Oriente o pai não corre para abraçar filho, ainda mais o filho que se perdeu. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? O pai correu porque ele quebrou protocolos para que hoje você estivesse aqui nessa noite. A graça do Senhor te alcançou aqui nessa noite. O pai não precisava correr. Quem tem que correr somos nós no braço do pai, mas o pai que corre no braço do filho. Olha que loucura. Vai separar um versículo que eu quero que você leia. Escute. Deuteronômio 21, 18 ao 21. Leia. Isso aqui é extraordinário. Você sabia que naquele tempo o filho que faz bagunça, o filho que faz tudo errado, não tinha direito de voltar para a casa do pai? Eu quero provar isso na Bíblia. Deuteronômio 21, versículo número 18. Eu preciso ler isso aqui hoje. Eu preciso que você leia esse versículo. Grava esse versículo na tua Bíblia hoje. Não era certo, não era lícito o pai receber um filho de volta. O pai tinha que corrigir o filho, mas a correção era dura. Deuteronômio 21, verso 18 ao 21. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe
o levarão aos seus líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos seus líderes: este é nosso filho, e obstinado e rebelde, não nos obedece, e desvasso, e vive a morte, e vive bêbado. Você leu 21? E então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo o Israel saberá disso e temerá. O que o pai tinha que fazer com o filho? Levar para a morte. E qual seria a morte? Apedrejamento. Naquele tempo, o filho que era custoso, que não obedecia o pai, se gastasse tudo, ainda mais gastar a herança e voltar de forma rebelde, era para o pai apedrejar o seu filho. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: como iremos apedrejar quem a graça abraçou? Quem irá apedrejar quem a graça abraçou nessa noite? Aquela mulher era para ser apedrejada, e Jesus falou o quê? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem iremos apedrejar quem a graça abraçou nessa noite? Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Naquele tempo era para ser apedrejado, mas hoje a graça nos abraça. Hoje o pai corre até o filho, quebra protocolo, o filho cheirando mal, o filho parecendo um mendigo, sujo, o pai o abraça e o beija. Escute o fim dessa história. O pai vai dar nela roupas novas, vestes novas, mas tudo isso não se compara com o abraço do pai. Tudo isso não se compara com o beijo do pai. Tudo isso não se compara com o abraço do pai. É como é bom sentir novamente a presença de Deus. Quem aqui não sentia, mas agora sente Deus na tua vida? Não tem nada melhor do que você sentir a presença de Deus. Porque quando você está lá fora, você não sente Deus. Mas quando você volta para a casa do Senhor, você sente o abraço do Pai de novo. Você sente a presença calorosa do Espírito Santo de novo. Você tem intimidade com Deus novamente. E isso dinheiro nenhum paga. A presença de Deus. Você sentir a Deus. Você sentir a glória de Deus. Dinheiro não paga isso, meu irmão. Foi muito bom o filho pródigo ter vestes novas, anel, sandálias novas. Mas a melhor coisa que o filho pródigo gravou foi o abraço e o beijo do pai. O amor do pai novamente estava naquele lugar. Preste atenção em uma coisa: para ter festa, o novilho tem que morrer. Tem que ter um sacrifício. Precisa do sacrifício para ter uma festa. A festa no céu, quando Jesus entrega tudo por nós. Deus prepara uma festa para aqueles que triunfaram no céu, para aqueles que permanecer firme e fiel alcançarão a salvação. Mas eu quero que você entenda algo aqui nessa noite: os trabalhadores são os obreiros, o pecador é o filho, o Espírito Santo é aquele que faz aquele jovem levantar. Deus é o Pai. E aonde está Jesus na história? É necessário o sacrifício. O sacrifício. Mas tem outra coisa. Quando o filho volta, quando o filho fala: levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. Sabe onde está Jesus na história? O caminho de volta. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho de volta é o caminho que leva ao Pai. É Jesus, Ele é o caminho. E o caminho não mudou, o caminho é o mesmo: arrependimento. É o caminho que vai te levar para Jesus. E Jesus vai te levar para o Pai. Porque ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho. Uma coisa leva a outra. O Espírito leva a Jesus e Jesus leva ao Pai. Só que tem um personagem dentro dessa história que não está satisfeito com o que o Pai faz. Quem é?
Fala aí no microfone. O irmão. E o irmão, o filho mais velho, saiu de casa? Não. Aonde ele estava? Junto ao pai. E por que quando o filho volta, o irmão mais novo volta, ele está triste? Ciúme, medo, inveja. Escuta, o filho está dentro de casa, mas é aquele que reclama do culto. O som está muito alto, a palavra é boa, mas está alta demais. O irmão está gritando muito, o pregador grita muito, esses meninos não calam a boca. Ai, eu não dou conta de ouvir, não dou conta dessa gritaria, mas não sai do culto. É aquele que reclama, mas está no culto. E sabe que o pai vem e fala para o irmão, o filho mais velho que está na casa, chama no canto, vai ter um diálogo com o filho e diz: por que reclamas? Por que você não participa do culto? O seu irmão voltou, se arrependeu, mas por que você está triste? Tudo que é meu é seu. O pai está dizendo: não precisa ficar triste, meu irmão, não precisa ficar com ciúme, não precisa ficar com inveja. Deus ama todo mundo igual, da mesma forma. Não tem um predileto, um preferido. Deus ama todos nós de forma igual. O ser humano não. O ser humano às vezes ama um mais do que o outro, ama mais um filho do que o outro, gosta mais de um do que o outro, faz acepção de pessoas, mas Deus não. O amor de Deus é igual para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. O amor que Ele tem por mim é o mesmo amor que Ele tem por você. Eu não sei você, mas o filho, ele é encontrado novamente. E a festa, o pai vai fazer a festa. O pai beija o filho, dá anel, dá aliança, dá sandálias novas, dá vestes novas. O pai tem preparado uma festa para você nessa noite. Louvado seja Deus. E o filho mais velho está com ciúme. Lembra que ele não tem ciúme do outro? Não, eu tenho que parecer mais que o irmão, tem que louvar melhor, eu tenho que chamar mais atenção. A sua atenção não é para você, a sua atenção tem que ser para Deus, a sua atenção tem que ser para o Pai nessa noite. Eu não sei quem é você nessa história, não sei se você é uma ovelha perdida, não sei se você é uma dracma perdida, não sei se você é um pródigo perdido, mas uma coisa eu sei, que Ele vai te encontrar nessa noite. E quando Ele te encontrar, Ele vai ter uma festa preparada para você nessa noite. Se coloque de pé, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Aprendemos hoje 3 parábolas: uma perda, uma busca, um reencontro e uma festa. Quem que vai sair daqui cheio da glória de Deus nessa noite?